Boa noite, graça e paz a todos. Nós que aqui estamos, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que o bom e glorioso nome do Senhor seja exaltado através desse tempo de reflexão, tempo de oração, tempo que temos para falar com Deus e principalmente ouvir Deus falar conosco. E eu quero compartilhar a reflexão agradecido a Deus por esse tempo que podemos orar, por esse tempo em que podemos falar com Ele. Sou grato a Deus pela vida do meu irmão Jandélio, pela sua família e pelos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, por esta live. Que Deus possa, através dessa voz que vos fala, entrar no seu lar, entrar no seu coração e o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor me fez descer ao coração no Salmo de número 51, Salmos de número 51, verso do número 9 ao de número 11. Se você puder, faça essa leitura ou então apenas ouça o que o Senhor tem a nos falar através da sua santa palavra, através da voz escrita. Salmo 51, do verso 9 ao 11, diz assim, o salmista Davi: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances para fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Ao longo do tempo, queridos, ao longo do tempo servindo a Deus, eu tenho entendido e visto e vivido que a voz escrita, a palavra de Deus, ela fala conosco muito mais do que aquilo que nós lemos e ouvimos. Ela tem muito mais para falar. Tudo que nós já podemos ter lido, tudo que nós já podemos ter ouvido, a voz escrita tem muito mais ainda para falar. No mesmo texto, no mesmo versículo, na mesma expressão, no mesmo contexto, ela não fala uma só voz e de uma forma só. Quantas vezes nós já ouvimos quantas e tantas pregações sobre um mesmo versículo e aquilo entra no nosso coração, aquilo nos mexe, move conosco, nos transforma, nos aperfeiçoa. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Ela fala muito mais comigo e com você do que aquilo que nós podemos ler e do que aquilo que nós podemos já ter ouvido. Então, ao longo do tempo, eu tenho entendido isso. Por mais que eu leia a palavra de Deus, ela sempre vai ter muito mais para falar comigo. Muito mais do que eu possa absorver, muito mais do que eu possa estudar, acreditar, ela sempre vai ter muito mais para falar comigo. E eu louvo a Deus por isso, porque ela não está presa, ela não está escondida. O Senhor não colocou a sua palavra como sendo um mistério que as pessoas têm que decifrar. Não, Ele coloca aquilo que é necessário para o nosso aprendizado e para um dia nos encontrarmos com Ele na eternidade. Então a palavra de Deus, ela fala comigo e com você muito mais do que nós podemos ler e do que nós podemos ouvir. Observem que quando o Senhor fala conosco, Ele nos fala como sendo, pelo texto sagrado, como nós sendo ovelhas, Ele nos fala como pastor. Em João capítulo de número 10 diz que Ele vai à frente e as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Conhecer a voz de Deus, segui-lo aonde Ele está indo, acompanhá-lo, obedecê-lo, ser servo, ser filho, estar atento. Como o irmão Jandélio falou no domingo, quando nós fomos na casa dele, ser um instrumento e permitir que Deus use esse instrumento. Permitir que Deus use da maneira que Ele quiser, que Deus tire o som que Ele quiser do instrumento, que Ele corte da maneira que Ele quiser cortar através desse instrumento que somos eu e você. Agora observe, eu sou uma ovelha, se eu sou uma ovelha eu tenho um pastor, e se o pastor vai à frente eu acompanho a ele.
Então a palavra de Deus, ela tem muito mais para nos falar, e nos fala muito mais do que aquilo que nós lemos ou pensamos. O texto em Efésios 3:20 nos fala isso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que é dele e que opera através das nossas vidas. Então observem que as ovelhas seguem o pastor porque conhecem a voz dele. E nós precisamos, como ovelhas, ouvir o que a voz escrita está nos falando. Mas não é só ouvir, é ouvir e seguir, obedecer. Observem, queridos, que o salmista Davi escreve esse salmo depois de uma conversa que ele teve com o profeta Natã. O profeta Natã não foi até a casa do Davi porque ele quis ir, porque ele achou legal ir na casa do rei conversar com o rei. Não, o profeta Natã foi até a casa do rei Davi porque Deus levou o profeta Natã lá. E observem, queridos, que não era a primeira vez. O profeta Natã frequentava a casa do rei, frequentava o palácio, por quê? Porque ele era um profeta. E o Davi, sendo um homem de Deus, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, o texto nos diz que era um homem segundo o coração de Deus. O Natã tinha liberdade para entrar e sair, porque Natã era profeta de Deus. Mas naquela tarde, naquele dia, eu coloquei tarde aqui, mas naquele dia, a conversa do Deus com Davi seria diferente. Deus iria usar o profeta Natã para tratar de um assunto o qual o Davi havia praticado, cometido, feito e que tinha entristecido a Deus. Só que o Davi, por ser rei, o que o Davi faz? Eu sou rei e este é um dos problemas, queridos, de quem tem autoridade. É não saber fazer uso dela. Existe um ditado que diz assim: dê autoridade a alguém e você vai saber quem ele é. Quem realmente a pessoa é. Porque a pessoa pode ter um comportamento amigável, amoroso, um comportamento singelo, um comportamento dócil, até o momento em que você dá autoridade. Até o momento que você confere autoridade a essa pessoa. Aí essa pessoa se transforma. Ele quer ser mais do que os outros, ele acha que tudo que ele faz está certo e que os outros fazem está errado. A autoridade na mão de muitas pessoas proporciona isso. Agora observem que o Davi, ele comete um pecado. E esse pecado que ele comete parece que faz com que ele, e o pecado foi do adultério com Betseba, esse pecado cometido pelo Davi fez com que um pecado chamasse outro, que um erro chamasse outro, que uma falha chamasse outra. E é uma sucessão de erros, uma sucessão de pecados. Por quê? Porque o Davi tinha autoridade. Porque ele se via na condição, isso é um pensamento meu, aquilo que eu quero ter eu tenho, aquilo que eu quero pegar eu pego, aquilo que eu vou fazer eu faço, e não devo satisfação para ninguém. Porque ele era o rei. Mas naquele dia, Deus resolveu tratar com Davi aquilo que precisava ser tratado. Enviou Natã até a casa do Davi para conversar com Davi. E naquele dia, o Davi entendeu uma coisa: não dá para continuar do mesmo jeito. Não dá. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que o Davi fez? Após Natã expor a Davi o pecado que ele havia cometido. Às vezes Deus irá tratar conosco de algo que nós estamos guardando e que achamos que está tudo resolvido. Achamos que aquilo não tem mais importância. Faz tanto tempo ou pouco tempo. Não foi tão grave assim como Davi fez, mas não importa. Aquilo que Deus quer tratar, Ele trata para perdoar. Verdade é que algumas coisas Deus trata para perdoar e outras Deus trata para aplicar a sua justiça. Nós vemos isto com o próprio povo de Israel. Quando Deus enviava o profeta e o povo não escutava, Deus fazia o quê? Eu estou enviando o profeta, um deles Jeremias. Eu envio Jeremias para tratar com o povo. Só que o povo rejeita Jeremias. Deus enviou Jeremias para tratar com o povo e perdoar o povo. Só que o povo não quis o perdão de Deus. O povo não quis se arrepender. Então Deus enviou Jeremias para tratar com o povo, para que o povo reconhecesse os seus pecados e pudesse se arrepender e Deus perdoá-los.
Mas não foi isso que aconteceu. O povo não se arrependeu. Achando que porque era povo de Deus, Deus não iria castigar. Imagina se Deus vai me castigar. Eu sou servo, Jesus morreu na cruz por mim, como é que Deus vai me castigar? Então Deus trata com muitas pessoas para que Ele possa perdoar através do arrependimento e através da confissão. O Davi, quando se viu diante do Natã, que o seu pecado se tornou notório, porque uma coisa era Davi saber, a outra coisa era o Davi saber que o profeta sabia. Isso que foi o pior. O Davi sabia que ele tinha cometido pecado, o Davi sabia que ele tinha errado. Mas quando o profeta chega na casa do Davi e diz, Davi, eu sei o que você fez. Eu sei que você pecou. Eu sei todos os passos que você deu até que eu chegasse aqui. Eu sei, porque Deus me mostrou. O Natã vai tratar com Davi aquilo que Deus havia falado para o Natã tratar. O Natã não foi lá porque ele quis ir. Ele foi lá em obediência a Deus. Porque Deus amava o Davi. Assim como ama a mim, assim como ama os meus irmãos. E Deus vai tratar comigo e vai tratar conosco. Deus está disposto a fazer isso a todo instante. O Davi reconhece o seu pecado. Depois de uma conversa com Natã. E essa conversa que ele teve com Natã, ele percebeu que o seu pecado iria lhe custar caro. O pecado que o Davi cometeu iria lhe custar caro. Porque Deus tratou com Davi sim através do profeta Natã, mas o profeta Natã disse para Davi, a espada não sairá da tua casa. O que você fez, Davi, terá consequências. O que você praticou, Davi, contra a vontade de Deus, vai ter consequências. O Davi chega agora nesse momento reconhecendo o seu pecado, após Natã expor o pecado, e a sentença que quem deu pelo pecado foi o próprio Davi. Porque quando Natã apresenta aquela analogia da ovelhinha, daquele vizinho que só tinha uma ovelhinha, aquele outro homem que tinha várias ovelhas, e ele pega justamente a ovelha daquele que só tinha uma, qual que foi a resposta de Davi? Este homem é digno de morte. A sentença quem deu não foi Deus, não foi o Natã, foi o próprio Davi. Quando Davi diz, esse homem é digno de morte, o Natã responde, és tu esse homem, ó rei? Quantas vezes, queridos, Deus tem mostrado a nós, falando comigo e com você, é você essa pessoa. Expõe o texto sagrado e diz, é para você. É com você que eu estou falando. É com você que eu estou dirigindo a minha voz escrita, a minha palavra é com você. Por quê? O Senhor nos conhece e Ele quer tratar conosco. Ele quer naquele glorioso dia nos reconhecer, mas precisamos tomar uma decisão. E esta decisão Davi tomou, depois dessa conversa que teve com Natã. O Davi, por ser rei, pensou, e esse pensar, volto mais uma vez a dizer, é meu, pensou que podia fazer o que bem entendia, mas a realidade não foi essa. Não foi essa. A realidade que o Davi viveu, quando o seu pecado foi exposto, Natã dizendo que conhecia, a realidade do Davi se transformou naquele momento. O Davi agora não tinha que fazer, ele tinha que conhecimento que não poderia fazer só uma simples oração. Porque fazer uma simples oração é, Senhor, perdoa os meus pecados. Essa oração é simples, nós fazemos. Mas o Davi aqui, reconhecendo o tamanho do pecado cometido, a sequência de erros que ele cometeu, de pecados que ele cometeu, ele não podia fazer só uma simples oração. Ele tinha que rasgar o seu coração diante de Deus. Ele tinha que falar com Deus coisas que até então nós vemos que o Davi não falou. Nos outros salmos que ele escreveu, observem que o salmo de número 51, diz, tratando, existem pecados que Deus trata para serem perdoados. E aqui estava um pecado que Deus queria tratar. Um pecador que Deus queria tratar.
Um pecador que Deus queria que ele se arrependesse. Um pecador que Deus queria que ele confessasse. E foi isso que Davi fez. Nenhum pecado, queridos, o Davi entendeu. Nenhum pecado vale a pena. Mas todo pecado deve ser tratado e não guardado ou escondido. Pecado tem que ser tratado e Deus quer tratar. Deus quer tratar pecados para serem perdoados. Então, pecados é para ser tratado e não para ser guardado, não para ser escondido. Pecado tem que ser confessado, tem que ser exposto, tem que haver arrependimento, tem que haver arrependimento para que não haja condenação. Mas muitas pessoas já não estão mais entendendo assim. Não mais estão entendendo assim. Estão pecando, pecando, pecando. E achando que uma simples oração, Senhor, perdoa os meus pecados, será suficiente. Não. Observem que a oração que Davi fez não foi uma simples oração. Esta oração que Davi fez, este clamor que Davi fez aqui no Salmo 51, nós como cristãos deveríamos fazer sempre. Deveríamos fazer sempre. O versículo que nós lemos, e eu gostaria de expor mais, mas o tempo não me permite, esconde da tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Se nós lermos os versículos antes, Davi começa a sua oração dizendo, tem misericórdia de mim. É o que nós falamos. Nós falamos, tem misericórdia, acaba aí a oração. Perdoa os meus pecados, acaba a oração. Mas o Davi não. O Davi, neste Salmo 51, ele escreve 19 versos. O Davi fala até de sacrifício mais para frente. Mas observe uma coisa, queridos. Esconde a tua face dos meus pecados. É Ele quem esconde. É Ele quem apaga. É Ele quem cria. É Ele quem renova. Porque o Davi fala, esconde a tua face dos meus pecados. É Ele quem esconde, apaga todas as minhas transgressões. É o Senhor quem apaga. E Ele diz, cria em mim. É o Senhor que cria em nós um coração puro. É Ele quem renova em nós, em mim e em você, um espírito reto. É Ele o Senhor quem lança fora da presença dEle. É Ele quem retira o Espírito Santo da pessoa. É Ele quem torna a dar a alegria da salvação. É Ele quem sustém-nos com um espírito reto. Então Davi dizendo, Senhor, Tu és tudo isso para mim. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu estou dizendo isso porque eu sei que se o Senhor se agradasse de sacrifícios, lá no versículo de número 17 diz, olha Senhor, se o Senhor se agradasse de sacrifícios, eu faria tantos quantos fossem necessários. Mas eu sei que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E é isso que o Senhor quer de nós. Um coração quebrantado e contrito, que ao invés de guardar, que haja arrependimento, que ao invés de condenação, haja confissão de pecados. Porque o Senhor, esse Senhor que nós conhecemos, Ele é rico em misericórdia. Queridos, e eu encerro aqui essa reflexão, dizendo, vamos tratar com Deus tudo aquilo que precisa ser tratado, para que não seja necessário chegar um profeta na nossa casa e dizer que somos nós dignos da sentença que nós mesmos iremos proferir. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão. Obrigado, Senhor, por as nossas vidas estar segura em Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de oração que aqui estivemos, pelos nossos irmãos que acompanham-nos pela live, por aqueles que ainda irão ouvir esse compartilhar, essa reflexão. Eu creio, ó Deus, que de alguma maneira o Senhor falou comigo, falou com os meus irmãos que aqui estão, com aqueles que estão pelas redes sociais, com aqueles que ainda irão ouvir essa palavra, Senhor. Eu sei que é um tratar da Tua parte, porque assim como o profeta Isaías declarou, que assim as palavras que saem da Tua boca, Senhor, elas não tornarão para Ti vazias, sem antes fazer o que lhe apraz, e prosperarão naquilo para qual o Senhor enviou. Por isso, ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, continue falando conosco, Senhor, através da Tua voz escrita, que possamos estar atentos para ouvir
e colocar em prática, Senhor, o teu tratar, o teu agir, o teu mover. Em nome de Jesus, trata conosco para que o Senhor também possa nos usar em tuas mãos para tratar como profetas na vida de outras pessoas. Eu oro, Senhor, e me faço juntamente com a tua igreja aqui presente e de forma remota, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.